O que são e quais os efeitos do PLP 257, do PL 4.567 e da PEC 241 sobre os direitos dos trabalhadores brasileiros? Como eles podem afetar os servidores e os serviços públicos? E quais os reflexos para a sociedade? Para o melhor entendimento desses projetos que tramitam no Congresso Nacional, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, apresenta em detalhes por que as medidas são consideradas uma grave ameaça aos direitos trabalhistas e sociais do povo brasileiro. Apresentado pelo governo federal em março de 2016, o projeto de lei complementar PLP 257 prevê uma política para ampliar o refinanciamento das dívidas dos estados com a União por 20 anos. E, em troca, eles são obrigados a aderir ao Plano Federal de Ajuste Fiscal. As principais ações que ameaçam a sociedade, e em especial a classe trabalhadora, são congelar salários por 2 anos, suspender a realização de concursos públicos, impedir novos investimentos nas políticas sociais, especialmente em educação e saúde, acabar com o pagamento de direitos e outras vantagens, como gratificações. Na prática, trata-se de um arroxo aos servidores públicos, vinculado ao projeto de ajuste fiscal e corte orçamentário das áreas sociais. O projeto de lei PL 4.567 de 2016 tem origem numa proposta aprovada em fevereiro deste ano no Senado, o PLS 131 de 2015, do então senador José Serra, do PSDB de São Paulo, que atualmente é ministro de Relações Exteriores. O PL altera as regras para a exploração de petróleo e gás natural do pré-sal, extinguindo a atuação obrigatória da Petrobras em todos os consórcios formados para a produção nessas áreas. No atual regime de partilha, a Petrobras é responsável por pelo menos 30% da operação de cada bloco contratado para exploração e produção de petróleo e gás. O sistema garante recursos para a educação, a saúde e o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Se o projeto for aprovado, qualquer campo do pré-sal poderá ser explorado com 100% de participação estrangeira e 0% da estatal brasileira, que representaria um ataque à soberania do país. Com o sistema de concessão, como prevê o projeto, ganham os estrangeiros, que levam o petróleo praticamente de graça e não geram empregos no Brasil. A medida pretende enfraquecer e privatizar a Petrobras, além de desvincular os repasses dos royalties e do Fundo Social para a Educação e a Saúde. De acordo com a Lei 12.858, aprovada em 2013, 75% dos royalties do petróleo devem ir para a educação e 25% para a saúde. Além disso, 50% do Fundo Social também deve ser investido em educação. Com a aprovação do PL 4.567, esses repasses serão bem inferiores, pois fragiliza o regime de partilha que garante mais recursos para o Estado brasileiro. O pré-sal é a maior reserva de petróleo do mundo descoberta nos últimos 30 anos e um patrimônio dos brasileiros que não pode ser entregue às multinacionais. A proposta de emenda à Constituição, PEC 241, enviada por Michel Temer à Câmara dos Deputados em junho deste ano, tem o objetivo de instituir um novo regime fiscal para o gasto público da União, que terá como limite a despesa do ano anterior corrigida pela inflação. A medida vai congelar todo o custo com saúde, educação, esporte, segurança e tudo que seja serviço ou investimento público por 20 anos. E o dinheiro economizado será usado para pagar a dívida pública. Se aprovada, a primeira consequência da PEC 241 será o desmonte do Estado enquanto instrumento de prestação de serviços. Outra preocupação gira em torno das sanções estabelecidas pelo texto da PEC aos estados e municípios que descumprirem o teto de gastos. Entre elas estão a proibição de criação de cargos,
da concessão de reajustes de salários dos servidores públicos e o impedimento de realização de concursos públicos. Além disso, tendo como limite a inflação, será impossível cumprir o compromisso do Plano Nacional de Educação, PNE, de aplicar 10% do PIB nos programas educacionais até 2024. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, de 2013, a porcentagem do investimento público direto em educação em relação ao PIB do país foi de 6,2%. A aprovação da PEC também trará impacto no piso salarial do magistério, que terá o seu valor real congelado. Ou seja, não haverá nenhum aumento acima do teto da inflação. Como exemplo da aplicação da PEC 241, podemos citar a despesa do governo com o pessoal em 2004, que foi de 89 bilhões. Se esse valor fosse reajustado apenas pelo IPCA nos últimos 12 anos, como prevê o projeto, em 2015 o gasto seria de apenas 162 bilhões contra os 235 bilhões que foram efetivamente gastos. Outro exemplo notório refere-se ao orçamento do MEC. Entre 2007 e 2014, o orçamento do Ministério somou 666 bilhões de reais. Caso fosse aplicada a fórmula da PEC 241, o mesmo orçamento seria de apenas 341 bilhões. Ou seja, o MEC teria tido uma receita de 324 bilhões a menos do que efetivamente teve. A PEC 241 simplesmente enterra a Constituição de 1988, no que diz respeito aos direitos sociais. O argumento de um novo regime fiscal para pagar a dívida pública do Brasil não pode significar a redução de serviços básicos e indispensáveis prestados à população. E ainda a retirada de direitos conquistados pelos trabalhadores brasileiros. A CNTE e os seus sindicatos filiados lutarão contra a aprovação desses projetos, pois o congelamento dos investimentos sociais nos próximos 20 anos é inconcebível com a demanda da sociedade por mais e melhores serviços públicos. Se aprovadas, as medidas inviabilizam as metas de inclusão do PNE, a política de valorização salarial do magistério e a perspectiva de implementar o piso e as diretrizes nacionais de carreira para todos os profissionais da educação. E você que paga impostos, que serviço público quer para o país? Diga não ao PLP 257, ao PL 4.567 e à PEC 241.